seja Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde, dona Eunice, Mara Santana, Antônia. Louvado seja Deus. Eu peço permissão a vocês nessa tarde para que eu possa estar alimentando aí a casa de vocês, né, para estar trazendo e aprendendo junto com vocês, né, mais um pouco da palavra de Deus. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui. Então, vamos estar orando e colocando este momento diante do Senhor, para que o nome do Senhor seja louvado, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Tá bom, irmãos? Vamos estar orando, então. Você aí na sua casa, fecha seus olhos. Se tem mais alguém aí com você, então convide também a fechar os olhos, a falar com Deus. Tá bom? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia, por mais um momento, Pai, em que estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para te glorificar. Senhor, para aprender mais do Senhor, porque a tua palavra, Deus, é uma fonte inesgotável. A tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos edifica. Por isso, Deus, estamos aqui nesta tarde, Senhor, para aprender, Senhor, do teu Espírito, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, visita cada irmão, meu Pai, que está ouvindo, Senhor, que está agora assistindo esta live. Visita cada irmão, Deus, e começa, Deus, já mover o coração, meu Pai. Já vai Senhor, madarando a terra para receber a palavra, meu Pai. Para que essa palavra, Senhor, fique plantada no coração e que nunca mais nós possamos esquecer, meu Pai, qual é a boa e agradável vontade, a tua vontade em nossa vida, meu Pai. Possamos estar aprendendo, Pai, e no momento oportuno nós possamos estar lembrando, Senhor, o que o Senhor falou nessa tarde. Meu Pai, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu sei, Deus, que não tenho nada de mim mesmo para oferecer, mas eu me coloco diante do Senhor, para que o Senhor me use como um vaso nessa tarde, Senhor. E a partir de agora, Senhor, o Senhor esteja falando à tua igreja. A partir de agora, o Senhor possa estar falando ao teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Senhor amado, glória a Deus. Vamos estar sendo assim, né, continuando, dando continuidade à campanha, né? Na campanha de Elias, hoje, se eu não me engano, o 10º dia. E vamos estar aprendendo mais com o Elias, né, com aquele grande profeta, né, aquele corajoso, né, que para fazer o que Elias fez, é preciso ter muita coragem. E é preciso ter muito conhecimento de Deus, ter muita intimidade com Deus. É preciso conhecer a Deus para fazer o que Elias fez. Tá bom? Então, vamos estar lendo, então, aqui no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis. Deixa eu ligar. No livro de 1 Reis. Aleluia. Livro de 1 Reis, no capítulo 16. Capítulo 16. E o verso 29. Você pode, quem tiver aí a sua Bíblia, você pode abrir a Bíblia aí e estar aqui acompanhando aqui, juntamente comigo. E Acabe, filho de Uri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Uri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Uri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve
andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezebel, filha de Elbaal, rei do Sidônio. E foi, e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Irmãos, a palavra de Deus está falando aqui de um rei. Está falando do 8º rei de Israel. Acabe foi o 8º rei de Israel. E Acabe reinou 22 anos. E nesses 22 anos que Acabe reinou, ele fez tudo que desagradava a Deus. Ele simplesmente não honrou o trono de Davi. A palavra de Deus chega a dizer que Acabe foi o pior de todos os que tiveram reinando antes dele. Ou seja, Acabe conseguiu ser pior do que Saul. Pense aí. Misericórdia, né, irmãos? E tudo que Acabe fazia era para desagradar a Deus. Tudo que Acabe fazia era tudo que ia contra a vontade de Deus. Tudo que ia contra a palavra de Deus. E como ele era rei em Israel, ele era exemplo. E as pessoas, todo o povo de Israel, seguia o exemplo de Acabe. E a palavra de Deus chega a dizer, assim, como se fora coisa leve. Ou seja, ele fazia as coisas como se fosse coisa leve, como se aquilo ele tivesse bem, como se fosse normal, servir a outros deuses, desobedecer a palavra. Ele fazia tudo isso como se fosse uma coisa leve, como a palavra diz. Como muitas pessoas que estão no pecado, estão fazendo o errado, mas é como se fosse coisa leve, que nada. Uma coisinha hoje só, isso aí Deus não vai levar em conta, não. Ah, Deus não vai perceber isso aqui, não, que nada. E isso acabia fazendo, irmãos, sem temor, sem o mínimo de temor a Deus. Acabe violou um dos princípios básicos da palavra de Deus. Acabe sabia que ele não podia se casar com pessoas que não proferissem a mesma fé. E como se não bastasse todas as atrocidades que ele fazia e levava o povo a fazer, como se não bastasse, ele pega uma mulher como Jezebel, uma macumbeira, e se casa com ela. Irmãos, nós sabemos que quando nós casamos com uma pessoa, nós trazemos para a nossa vida todos os costumes daquela pessoa. Nós trazemos para a nossa vida tudo aquilo que aquela pessoa já viveu. Toda aquela crença, todos os costumes, todas as manias. Então, nós trazemos aquela pessoa desse jeito para nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a não nos casarmos com pessoas que não sejam da mesma fé. Porque a palavra de Deus diz aqui, assim como poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Nós sabemos que para sermos casais, tem que andar de acordo, tem que concordar com tudo. Como é que agora Acabe ia ser contra a religião de Jezabel? Como é que Acabe agora ia poder falar alguma coisa contra as atitudes de Jezabel, se ele já sabia que ela era assim? Então a palavra de Deus diz que ele fazia tudo
como se fosse coisa leve. Ou seja, ele não tinha o mínimo de temor a Deus. A pessoa que tem o temor a Deus, irmãos, Deus dá, por acaso a pessoa que tem temor a Deus, ela não peca? Peca. Peca sim. Mas há uma diferença. Que quando você tem temor a Deus, e você vem a pecar, ou vem a cair, logo o Espírito Santo te incomoda. Quando a pessoa tem o temor a Deus, e ela, por acaso, ela vem a pecar, ela vem a cair, logo ela se arrepende. E ela pede perdão. E ela pede, como o salmista Davi, não retire, Senhor, o teu espírito de mim. Não rejeites ao teu servo, Senhor. É assim que age a pessoa que tem temor a Deus. Acabe, ele não tinha um coração quebrantado. E um coração quebrantado, irmão, move o coração de Deus. Um coração quebrantado, irmãos, atrai as bênçãos do Senhor. É assim que funciona. E Acabe começa a adorar aqueles deuses estranhos, aqueles deuses que era apenas uma mentira, que era apenas um engano. E eles faziam isso achando que aqueles deuses iam lhe trazer prosperidade. Eles faziam isso achando que aqueles deuses iam lhes ajudar em alguma coisa, que aqueles deuses eram os deuses verdadeiros. Levaram o povo a se enganar. É como se tivesse apagado tudo que os outros tinham ensinado. E a palavra de Deus diz que Jezabel ela era tão terrível que ela procurava os profetas do Senhor para matar. Ela queria acabar. Ela queria destruir tudo que Deus havia construído. Ela queria destruir, ela queria apagar da mente daquele povo o que Deus fez lá no Mar Vermelho. Queria apagar da mente daquele povo tudo que Deus fez, que tirou do Egito, que supriu as necessidades. Eu quero perguntar, irmãos, para você nessa tarde, como tem sido o seu reinado na sua casa? Como tem sido o nosso reinado? Porque você sabe que você é rei na sua casa. Irmã, você é rainha na sua casa. E como tem sido as nossas atitudes como rei, como rainha? Você é rei na sua empresa. E como tem sido as suas atitudes lá na sua empresa? Como você tem reinado lá? Como tem reinado, irmãos? Seus clientes têm visto Deus em você? Você tem aproveitado a oportunidade para poder falar do amor de Deus? Para ensinar a palavra de Deus? Você tem em algum momento, irmãos, aí rei e rainha de dentro de casa, tem ensinado para os seus filhos o caminho que devem andar? Tem levado a sua família a adorar o Senhor? Tem dedicado um tempo para ler a palavra de Deus com sua família? Tem dedicado um tempo para ler a palavra de Deus com seus filhos? Para implantar a verdade de Deus no coração dos seus filhos? Para implantar a verdade de Deus no coração do seu marido, da sua esposa? Como tem sido o nosso reinado? Irmãos, triste de quem tem um rei como Acabe. Triste de quem tem um rei como Acabe, irmãos. E aquele povo ia de mal a pior. E adorava aqueles deuses estranhos, os deuses de Baal, porque é o Deus que traz prosperidade, é o Deus que traz dinheiro. E adoravam aquele Deus. Mas Deus, Ele vai dando oportunidades, Deus vai dando chance para a pessoa redimir.
Deus vai dando chance para a pessoa quebrantar. Deus está olhando de lá de cima, Ele está vendo tudo, nada se esconde dos olhos de Deus. Nada se esconde dos olhos de Deus. Se eu penso que eu vou reinar aqui de um jeito e reinar lá fora de outro, eu estou muito enganada. Se eu penso que eu posso reinar aqui na igreja de um jeito, na minha casa de outro, eu estou muito enganada. Porque existe um Deus que vê todas as coisas. E a palavra diz que Deus, Ele não se deixa escarnecer. E a palavra de Deus diz, então, aí então Deus levanta Elias. Aqui no capítulo 17 e o verso 1, a partir do verso 1, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quando a gente vê essa frase de Elias, segundo a minha palavra, parece que ele está sendo arrogante. Parece que, ele está se achando, né? Vamos falar assim, que é a maneira como as pessoas falam hoje, né? Elias está se achando. Segundo a minha palavra. E a palavra de Deus fica onde? Por que ele falou segundo a minha palavra? Porque ele conhecia a Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que aqui ele estava fazendo o certo. E aqui ele estava sendo falado, era o próprio Deus falando através de Elias. Não era Elias falando, era o próprio Deus falando através de Elias. Aquele povo adorava deuses estranhos, deuses mentirosos, porque achava que aquele Deus ia trazer prosperidade, ia trazer bênção para eles. Mas, irmãos, a prosperidade naquela época vinha através da chuva. Eles viviam do que plantavam. Eles viviam do que eles criavam. Então, a prosperidade vinha através da chuva. Se não tinha chuva, animais morriam. Plantação não vingava. E quem é o dono da chuva, igreja? Quem manda no tempo? Eles viviam da provisão de Deus e adorando a outros deuses. Eles viviam do trabalhar de Deus, do agir de Deus, mas a adoração era para deuses estranhos, porque eles estavam enganados, como muitos de nós estamos enganados hoje, como muitas pessoas estão enganadas hoje. Qualquer folha vira Deus. Qualquer objeto vira Deus. Então Deus levantou aqui Elias, Deus usou Elias. E olha o que Elias faz, gente, diante daqueles deuses de Baal. Diante de Baal ele fala, olha, não haverá nem chuva nem orvalho durante 3 anos e meio. Mas eles não tinham Deus? E cadê o Deus de Jezabel? Cadê o Deus de Jezabel? Que não fez descer chuva. Acabe tinha que entender. Acabe tinha que entender, irmãos, que a obrigação dele ali era levar o povo a adorar a Deus. A obrigação dele ali era ensinar o povo as verdades de Deus.
Mas Acabe fez totalmente o contrário. Ah, então, Baal não é Deus? Então faz com que ele desça a chuva. Vocês têm noção do que é isso, irmãos? Vocês têm noção? É como se tivesse uma festa, dessas festas aí que tem várias no ano, onde as pessoas muitas vezes carregam Deus nos ombros, pela rua, onde as pessoas vão para adorar a deuses mentirosos, a Deus que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, que não serve para nada. E a palavra de Deus lá no livro de Salmos, capítulo 115, chega a dizer que é maldito quem faz e maldito quem adora. Era esses deuses que aquele povo adorava. Então, e pense em você estar em uma festa assim. E você chegar lá e falar assim, olha, se essa ou essa aí é Deus, faz com que ele mande chuva do céu. Porque sendo assim, todos iam ver quem é o verdadeiro Deus. Foi a atitude de Acabe, de Elias, desculpa. O que Deus queria, irmãos, era aqueles corações quebrantados, era aqueles corações voltados para Deus. Tudo que Deus queria era isso. O jugo de Deus não é para nos maltratar. O jugo de Deus não é para nos humilhar. O jugo de Deus é para nos tratar. O jugo de Deus é para nos limpar. O jugo de Deus é para nos purificar. E aquele povo ficou 3 anos e meio sem água, sem chuva. Naquela época não tinha água encanada não, irmãos, como a gente não. Eles viviam da chuva. Eles eram abençoados por Deus a todo minuto e não sabiam. E escolheram adorar outros deuses. Preferiram adorar outros deuses. Às vezes é necessário, irmãos, um longo período de tempo. Às vezes é necessário um longo período de tempo para que haja mudança. 3 anos e meio. Ah, mas Deus não podia fazer em 2 anos? 2 dias? Deus não podia fazer em 5 dias? Né? Deixava o povo sem água e depois de 5 dias fazia chover, já que os deuses não resolveram. Mas Deus queria ver aquele povo com o coração quebrantado. E às vezes é necessário tempo. Às vezes, irmãos, nós queremos mudar uma pessoa. Às vezes queremos que aquela pessoa mude em 1 ano. Ah, em 1 ano a pessoa não mudou. Às vezes queremos que a pessoa mude em 2 anos. Ah, esse meu filho já tem essa idade. Essa minha filha, esse meu marido, tanto tempo. E ele ou ela não muda. Irmãos, é no tempo de Deus. Às vezes precisa de tempo. Aquele povo precisou de 3 anos e meio sofrendo. Imagine o sol tinindo ali, sem ter água para cuidar da casa, sem ter água para tomar um banho, né? Sem ter água para lavar roupa. A água era tudo para eles, sabe? Está vendo como Deus vai bem
quando Ele quer tratar? Deus sabe exatamente onde mexer quando Ele quer tratar, irmãos. Você quer ser tratado por Deus? Deus sabe exatamente. Então, irmãos, eu e você não precisamos ficar preocupados. Quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai durar para você ver mudança naquela pessoa, naquela área da sua vida, que ainda não houve mudança? Tenha paciência. Deus sabe o tempo que é necessário. Você não sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Só nos resta ter paciência. Irmão, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tenha paciência no Senhor, e Ele vai ouvir o seu clamor. O tempo necessário é Deus que sabe. Essa área na sua vida vai mudar com certeza. O seu marido, se for necessário ele mudar, ele vai mudar. Mas às vezes nós queremos que a pessoa mude. Mas na maioria das vezes quem precisa ser mudado somos nós. E Deus sabe o tempo que será necessário para que eu perceba isso. Que eu preciso ser mudada. Para ter o meu casamento abençoado. Deus sabe o tempo que vai durar. Para que eu perceba que o meu filho precisa ser mudado, a minha filha. Para que Deus entre na família. Deus sabe o tempo que vai necessário. Então eu preciso me preocupar. Porque é no tempo de Deus. E é necessário, às vezes, um tempo longo. Aleluia, irmãos. E Deus fala, usa Acabe. Usa Elias e fala, não haverá nem chuva e nem orvalho. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, aí no capítulo 17, verso 2, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-se junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Irmãos, Deus, quando Elias, porque essas coisas acontecem, uma atitude dessa como Elias não é premeditado. Uma atitude dessa que Elias teve não é premeditado. A pessoa é impulsionado a fazer, a tomar esse tipo de atitude. Porque quando você vê o nosso Deus sendo desmoralizado, quando você vê as pessoas tripudiando, isso incomoda, isso mexe. E é uma questão do momento oportuno para você ser impulsionado a tomar uma atitude. Eu me lembro, o quê? 2019, antes da pandemia, no mês de fevereiro. E aí eu fiz uma viagem com a minha família, com minhas filhas, e a minha mãe, que ela tem uma mãe no interior, uma irmã no interior. E ela falava muito que estava com saudade dessa irmã, estava com saudade da irmã. E eu falei, então, mãe, eu vou preparar para levar a senhora lá. Porque já tinha muito tempo que ela não via a irmã. E eu nunca tive muita aproximação com essa minha tia. Não sabia a crença dela. E aí eu liguei para lá, consegui o telefone de lá, o telefone dela, e liguei para a filha dela e conversei. E falei com ela que eu ia levar minha mãe para vê-la. E foi uma festa, né? Porque eu nunca tinha ido lá, nem conhecia direito essa parte da família. E aí nós viajamos e fomos. E parece que
a família começou a ligar um para o outro, e avisar. E quando eu cheguei lá, estava uma boa parte da família lá. E eu não sabia que a minha tia, ela tinha o costume, né? Que a casa dela era um terreiro, deixa eu ser bem claro assim. Eu não sabia. E foi tudo muito bem no primeiro dia, no segundo dia. Estou vendo aquele movimento de animais, de bode, de rezas. E, de repente, me chegaram com um pacotão de queimado, de balas, né, de doces. E começaram a tentar obrigar as minhas filhas a comer aqueles doces, já porque as minhas filhas são gêmeas. E nós sabemos que eles idolatram, né, esse povo. E começaram a tentar obrigar as minhas filhas. Eu já tinha tido um sonho antes, Deus tinha me revelado. Mas eu nunca ia imaginar. Deus tinha me avisado que eu ia passar por essa situação. E, quando eu cheguei lá, passei por essa situação, irmãos. E chegaram com um monte de doces e começaram a querer que as minhas filhas comessem. E, quando eu percebi o que estava acontecendo, eu chamei as minhas filhas no quarto e falei para elas, não come nada. Nada, nada, não come nada do que te derem, não come nada. E as minhas filhas são muito bem orientadas em relação a isso. Sempre orientei muito as minhas filhas. Esse é o nosso papel, irmão. Rei e rainha. Temos que fazer o nosso papel. Ensinar os nossos filhos, para que eles não sejam enganados. E elas já entenderam o que estava acontecendo. Eu falei, fica lá no quarto, não sai de lá. E ali, irmãos, eu me separei de um lugar e comecei a orar. E eu falava, enquanto eu estiver aqui, ninguém manifesta. Ninguém manifesta. Eu comecei a orar. E aquela guerra ali, irmãos, só tinha eu de crente ali. E comecei a orar e falar, enquanto eu estiver aqui, ninguém manifesta. E ali foi aquela agonia toda, e tinha um primo meu que estava, disseram eles que estavam doentes, né? E aquele meu primo estava como que dopado, sentado em uma cadeira, e eles iam lá e faziam coisa na cabeça do meu primo, e aquilo começou a me incomodar. É por isso que eu digo que uma atitude como essa que Elias teve, não é premeditado, é só impulsionado. E aquilo ali começou a me incomodar, e eu ficava ali orando o tempo todo eu orando ali, eu vi naquela situação ali. Irmãos, eu só vou dizer uma coisa. Eu só sei que eu parti para cima daquele jovem que estava lá. E minha tia, como a chefe do negócio, a chamada de mãe, estava com ele ali fazendo coisa ali, botando coisa, né? E eu parei assim e falei assim, solta ele. E botei a mão na cabeça do meu primo e falei assim, em nome de Jesus, Jesus te liberta nessa tarde. Receba agora a libertação do Senhor. Que tudo isso aqui é engano. Ele parou assim e ficou me olhando. E quando eu olhei para minha tia, os olhos dela parecia que ia me fulminar. Ela virou assim e olhou para mim, eu encarei para ela. E falei, você não vai manifestar. E ali eu comecei a orar pelo meu primo e determinar e profetizar sobre a vida dele. Seja liberta agora em nome de Jesus. Você não é doente, você não tem nada. Seja liberta agora em nome de Jesus. E ali, irmãos, os poucos dias que eu passei ali, eu não perdi a oportunidade de ensinar para aquele povo que eles estavam sendo enganados. Porque aonde tem uma mulher de Deus, aonde tem uma mulher de Deus, um homem de Deus, nós não podemos aceitar isso. A palavra de Deus diz o quê? Que Golias todo dia ele saía e desafiava Israel. Todos os dias ele saía e desafiava. Por acaso aqui não tem homem? Alguém tinha que mostrar para ele que naquele lugar havia um homem de Deus.
E todos os que viram a situação puderam dizer: só o Senhor é Deus. Não foi diferente aqui com Elias. Não haverá chuva, nem orvalho, durante 3 anos e meio. E cadê os deuses de Jezebel? Não fez chover? Não fez chover? Sabe por quê, igreja? Ouve aí. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, e Ele será exaltado em todas as nações. Porque fora dele não há outro. Não há outro Deus além do Senhor. O resto é engano, o resto é mentira, o resto é Baal. Ensina isso para teus filhos. Fala do amor de Deus para o teu vizinho. Fala do amor de Deus para os seus familiares distantes. Não perde a oportunidade, igreja. Sabe por quê, igreja? Se eu e você não fizer isso, eles vão continuar sendo enganados. Lê o Salmo 115. Maldito é o que faz e maldito é quem adora. Esse é o nosso papel aqui na terra, irmãos. Homens e mulheres de Deus, estamos aqui para isso. Louvado seja Deus. Eu quero ler também, irmãos, aqui no livro de... Aí mesmo, 1 Reis. 1 Reis, versículo 18. Passaram-se os 3 anos... Deixa eu continuar aqui, versículo 17. Capítulo 17, verso 5. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Nós vimos aqui, irmãos, que Deus, ele protegeu Elias. Ele sabia que ia durar um tempo para Acabe se quebrantar, para que o coração de Acabe fosse quebrantado. Ele sabia que logo depois daquela atitude, Jezebel ia buscar matar Elias, como fez com muitos profetas. Outros estavam escondidos. Alguns ela conseguiu matar, outros estavam escondidos. E Deus, então, ele protege Elias. Ele fala com Elias: Elias, vai e fica lá junto ao ribeiro. E eu já ordenei aos corvos. Irmãos, Deus é provedor. Deus é provedor. Deus mandou que Elias fugisse. Faltou carne para Israel inteira. Mas para Elias não. Faltou água. Mas não faltou para Elias. Então, irmãos e irmãs, não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo. Muitas vezes nós ficamos pensando: não, se eu não mexer com ele, ele não mexe comigo. Tenha certeza, irmãos, que Deus vai guardar a sua vida, assim como Deus guardou a vida de Elias. Tenha certeza que Deus vai te proteger, assim como Ele protegeu a Elias. Não faltou carne e não faltou água. Meus queridos, entendam que esse corvo aqui que trouxe carne para Elias,
que trazer a carne para Elias. É o vizinho que vai te ajudar na sua necessidade. É o irmão que vai suprir a sua necessidade, se caso você estiver passando por alguma situação. Sabe, irmãos? Por isso nós não temos que ter medo, porque sabendo que Deus vai suprir, que Deus vai guardar, que Deus vai proteger. Deus vai sempre nos proteger. Versículo 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Olha, pela manhã e à noite. Ele fazia as refeições dele normalmente. O ribeiro, então, se secou, porque não tinha havido chuva. Com o tempo, o ribeiro pode até secar. Mas se isso acontecer, sabe o que Deus faz? Oh, glória a Deus. Ele enviou uma viúva, irmãos. Ele enviou uma viúva. Talvez quando a gente lê a história da viúva de Sarepta, a gente pensa assim, a viúva abençoou Elias, porque ela pegou o bolinho dela e deu para Elias. Não, irmãos. Não, Elias foi levado lá na casa da viúva. Elias foi que abençoou a viúva. Elias foi um canal de bênção na vida da viúva. Meus irmãos, nós somos canal de bênção na vida das pessoas. Ainda assim, ainda aparentemente em falta de tudo. Mas ainda assim, a unção que está na sua vida, a unção que está na minha vida, vai fazer com que eu possa abençoar. Vai fazer com que eu possa prosperar alguém, levar uma palavra de bênção, levar uma bênção, suprir a necessidade de alguém. É assim, irmãos, que acontece com um homem ou mulher de Deus, que anda segundo a vontade de Deus, que anda segundo a palavra de Deus, irmãos. É assim que acontece. Não se importe, não. Não deixa de fazer a vontade de Deus, não deixa de fazer a obra de Deus. Não tenha medo. Ensina para a tua casa, ensina para os teus filhos, ensina para a tua família. A palavra de Deus diz que Jó, no capítulo 1 de Jó, a palavra de Deus diz que Jó, ele sacrificava a Deus pelos filhos. Será que os filhos dele não viam isso? E eles entendiam, olha, nós só somos abençoados por causa do sacrifício que o meu pai faz. É assim que nós temos que ser. Exemplo. Eu me lembro quando o meu filho recebeu o primeiro salário. Primeiro salário dele. O primeiro dinheirinho que ele recebeu. E aí ele veio e falou assim, minha mãe, quando eu receber meu dinheiro, eu vou te dar todinho. Eu falei, mesmo? Eu não acreditei, não vou mentir. Minha mãe, eu vou te dar todinho o meu dinheiro. Eu falei assim, mas você quer que eu compre o que para você? Ele falou assim, não, eu vou te dar, é seu. E eu esperei o momento. E quando ele recebeu o dinheiro, ele fez exatamente como ele prometeu. Ele pegou todo o dinheirinho que ele recebeu e colocou na minha mão. Aí eu falei para ele, agora eu vou mostrar para você como é que se faz. E peguei todo o dinheiro que ele me deu. Falei, tal dia nós vamos para a igreja e eu vou abençoar a tua vida financeira. É, minha mãe? É. Como? Você vai ver. E cheguei aqui na igreja e ele viu eu pegar todo o dinheirinho que ele me deu e botar no envelope. E abençoar a casa de Deus com o primeiro salário do meu filho. Isso, para mim, não tem preço. Por isso, eu descanso no Senhor. Eu descanso no Senhor. Eu sei que o tempo de Deus vai chegar. Eu sei que será muito próspero. Porque Deus honra aqueles que são fiéis.
Deus honra a sua palavra. A palavra de Deus diz que Jó ele sacrificava pelos filhos. E aquilo ali era exemplo para os filhos. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Ensine o seu filho, amada igreja. Ensine ele a ofertar na casa do Senhor. Ensine ele a dizimar. Ensine ele a palavra, os princípios de Deus, as verdades de Deus. E ele vai crescer. Ele pode andar o mundo inteiro, ele pode viajar, conhecer o mundo inteiro, mas ele não vai esquecer o que ele aprendeu. E aonde ele estiver, ele vai buscar uma igreja mais próxima, porque ele sabe que o dinheiro dele precisa ser abençoado. Quando ele oferta, quando ele dizima na casa do Senhor. Eu lembro que aos 9 anos eu fui para o Rio Grande do Sul. Tinha 12 anos, desculpa. Tinha 12 anos, eu fui para Porto Alegre. E desde pequenininha eu ia para a igreja com a minha mãe. Às vezes minha mãe acordava 4 horas da manhã, tinha o escuto matutino, que hoje não tem mais, né? Escuto matutino. E minha mãe acordava de madrugada, acordava os 6 filhos, todo mundo, tirava todo mundo da cama, ia embora, aquela pressa toda, e todo mundo ia, não dava tempo nem pentear o cabelo direito, só fazia amarrar. E ia para o culto matutino. Os cultos, minha mãe não deixava nenhum filho em casa. Não tinha direito ao que vestir. Às vezes ia sem comer, porque não tinha comida em casa, não vou mentir. Mas ela levava todo mundo. E botava a carreirinha assim no banco. Os filhos todos. Alguns davam um jeito de fugir para ficar brincando na rua. Eu era uma delas, né? De vez em quando eu fazia isso. Né? Mas ali, o que era ensinado ali, a gente não esquecia. E a prova disso é que quando eu fui aos 12 anos para o Rio Grande do Sul, eu fiquei um tempo, e depois eu falei com a moça que me levou, falei assim, eu preciso congregar. Ela, o que é isso? Eu expliquei para ela o que era. E ela falou assim, deve ter alguma igrejinha por aqui perto. E eu saí procurando uma igrejinha, e achei uma igrejinha. Pensa numa igrejinha, irmãos. Pensa numa igrejinha. Mas pensa numa igreja fervorosa. O que me foi ensinado, irmãos. Eu senti a sede da palavra de Deus. Eu senti a sede. E ali eu passei a congregar. Então, irmãos, ensina as vontades, as verdades de Deus para os teus filhos. Ensina. E para encerrar, eu quero ler aqui no livro, aí mesmo, né, em 1 Reis, no capítulo 18, para fechar. Esse é isso mesmo aqui. Primeira Reis, capítulo 18, verso 1, que diz assim, e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Depois de muitos dias, irmãos, a seca acabou. Dura um tempo. É necessário um tempo para que nós chegamos aonde Deus quer que cheguemos. Dura um tempo para que o coração seja quebrantado, para que aquela pessoa esteja pronta, para aquela pessoa entender o reino de Deus. Dura um tempo. E muitas vezes esse tempo é um tempo de prova. É um tempo de seca. Mas o tempo de seca acaba, igreja. Não é para sempre. Não é para sempre. É só por um tempo. Até que cheguemos à vontade de Deus. O tempo de seca acabou. E sabe como acaba, irmãos?
às vezes é com um pequeno sinal. Depois de 3 anos e meio sem chuva, depois de 3 anos e meio aquele povo sofrendo na seca, depois de 3 anos e meio, então Deus revela a Elias, olha, vai chover sobre a terra. O tempo de seca acabou. Igreja, está chegando o tempo de chuva para nossas vidas. O tempo de seca acabou. Consiga que Deus abra os nossos olhos espirituais para ver os pequenos sinais de Deus, de que vai cair chuva. O tempo de sofrimento, irmãos, está acabando. Mas eu preciso ter os meus olhos espirituais abertos para ver a pequena nuvenzinha, quando ela surgir. É uma pequena nuvem, irmãos. Muitas vezes do tamanho da mão de um homem. Mas se você conseguir ver esse sinal e se apegar a esse sinal, chuva vai cair sobre a sua vida. Não ignore os sinais de Deus para a sua vida. Não ignore os sinais de Deus para a tua casa. Não ignore os sinais de Deus para a tua família. Não ignore os sinais de Deus para os teus negócios. Porque quando Deus manda a chuva, Ele manda a chuva mesmo. Uma vez que Deus fecha a porta está fechada e não tem quem abra. Não adianta fazer nada porque a porta não vai abrir. Não adianta orar para Deus mandar a chuva porque Ele não vai mandar. Eu imagino quanto aquele povo clamou a Deus. Os deuses, aqueles que serviam a Baal, eles se atalhavam. Eles oravam a Deus deles com tanta intensidade que eles se cortavam. Mas a chuva só ia descer no tempo de Deus. A chuva só ia descer no tempo de Deus. No tempo oportuno. No tempo em que aquele povo tivesse preparado para entender que só o Senhor é Deus. No tempo que aquele povo tivesse preparado para se curvar diante de Deus, assim como eles se curvaram diante de Baal durante anos. Mas chega um tempo, porque toda luta acaba, irmãos. Nada é para sempre. Às vezes passamos por uma situação, uma adversidade, durante uma semana já achamos que eu vou morrer. Eu vou morrer. Passamos por uma adversidade, um mês, um ano, estou morrendo. Irmãos, entende uma coisa, que tudo passa. E essa fase ruim, essa situação ruim, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar, irmãos. Mas aprende a se humilhar. Se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei. Tudo que Deus quer é quebrantamento. Tudo que Deus quer é que o coração do povo se volte para Deus. Mas parece que quanto mais o tempo passa, mais enganado o povo fica.
Quanto mais o tempo passa, mais o povo vira as costas para Deus. Mas Deus é Deus para mudar os tempos. Deus é Deus para mudar os tempos. E a chuva de Deus vai cair sobre as nossas vidas. E nós vamos cantar o hino da vitória. E dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É essa palavra de Deus para a minha, para a sua vida nesta noite. A palavra de Deus diz no versículo 2, aqui 18:2. Foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. A fome era extrema. Mas o tempo de fome acabou. O tempo de seca acabou. Porque Deus é Deus. E com certeza ali havia pessoas que eram tementes a Deus, assim como Elias. Ali havia pessoas que oravam e que clamavam e pediam a Deus misericórdia. E pedia a Deus que os guardasse. E pedia a Deus que tivesse dó, que tivesse misericórdia deles. E Deus ouviu. E o nome do Senhor foi glorificado. E o nome do Senhor foi exaltado. E no tempo certinho que Elias falou que não haveria chuva, 3 anos e meio, ele chega para Acabe: Acabe, corre, Acabe. Corre, Acabe, corre, porque senão, Acabe, vai descer uma chuva tão que você vai se molhar todo. E ali Elias pôde mostrar que só o Senhor é Deus. Lembra disso, igreja. Só o Senhor é Deus na sua vida. Só o Senhor é Deus na sua casa. Só o Senhor é Deus na sua família. Lembra disso, igreja. E quando tudo parecer estranho, lembra, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Vamos orar então. Encerrar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai querido, amado, obrigado, Deus, por essa palavra. Meu Pai, que o Senhor continue no Senhor a nos abençoar. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Que em todo momento das nossas vidas, Pai, possamos, Pai, estar cada dia mais, Pai, verdadeiramente colados com o Senhor. Verdadeiramente, Pai, que a nossa mente esteja voltada para o Senhor. Que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. E que aonde quer, Pai, que nós formos, possamos ser bênção, meu Pai, na vida das pessoas. E que aonde quer que nós formos, Pai, possamos estar levando a Tua palavra, aproveitando as oportunidades para falar da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Obrigada. Aleluia.